Parte 2. 10 de agosto, segunda-feira. Uma semana se passara desde a minha chegada nesta terra subdesenvolvida e selvagem. Passei uma noite inteira sem pregar os olhos. Qualquer barulho na mata me causava um sobressalto. Só de imaginar que podia ser surpreendido por alguma daquelas criaturas me dava calafrio. Elas tinham qualquer coisa no olhar que era impossível descrever, uma inteligência desperta como nunca percebera em outros animais. Enfim, a manhã chegara, tão fria quanto a noite. Com a luz fraca do sol, encoberto por cinzentas nuvens, eu me preparei para retornar à casa que alugara. Guiei-me pelo GPS mais uma vez. A madrugada mal dormida, as pálpebras pesadas e os músculos do corpo tesos depois do esforço, da luta e da fuga dificultavam meus passos. Quando a vi, pensei que se tratava de um delírio, mas ela era como as outras, com apenas uma diferença: estava só. Ao invés de encontrá-la reunida com iguais da sua espécie, cercada por um bando de furiosos protetores, avistei-a solitária, esbelta e imponente. Primeiro a fotografei, assim como fizera Teixeira com uma de suas irmãs. Depois, tendo planejado aquele momento desde que chegara, peguei em minha mochila uma tesoura e uma pequenina pá de jardinagem. Com movimentos cirúrgicos, cortei pequenos cipós que envolviam seu frágil caule e, em seguida, escavei a terra preta ao redor dela. Coloquei o exemplar da sonhadora, com terra e tudo, em um vaso de plástico vazio. Olhei para os lados, e nem sinal das criaturas intimidadoras que me expulsaram do perímetro mais fértil em que proliferavam as flores. Senti-me aliviado e, de certa maneira, um verdadeiro escolhido por tê-la comigo. Tive muita sorte de encontrar uma desgarrada, uma longe das outras mais de quilômetro. Agradeci em voz alta o único Deus a que eu prestava culto, Yog-Sothoth, magnífico e supremo, Yog-Sothoth, pai e mãe dos deuses antigos, senhor da prole estelar, ventre de Cthulhu e Shub-Niggurath. Salve, magnífico! Minha felicidade e excitação se tornaram intensas. As experiências começariam o quanto antes, pois eu desejava entrar em contato. Demorei a vencer o trajeto, visto que fora afastado do caminho original. Somente quando o sol se escondeu no horizonte, consegui chegar à casa de Sérgio Teixeira. Antes que eu pudesse descansar, acondicionei da maneira mais adequada o meu troféu na estufa. Lá, viveria e me daria uma bela muda para eu levar para minha terra. Arkham voltaria, depois de 2 gerações, a abrigar novos sonhadores como Randolph Carter. 11 de agosto, terça-feira. Dormi o sono dos justos. Acordei às 11 horas da manhã. Primeiro, verifiquei como estava a minha sonhadora. Quase surtei quando vi que suas pétalas começavam a murchar. Mas tentei não me desesperar. Eu sabia o que fazer, afinal de contas, não havia lido o livro proibido de Abdul Azharet. Peguei a tesoura que deixara em cima da bancada de metal e cortei a palma da própria mão. A dor me fez gemer até que um suor frio me dominasse. Quase desmaiei. Cheguei a sentir o chão desaparecer sob meus pés e uma escuridão tomou conta de parte da minha visão. Caí ajoelhado diante da flor. Escorei-me na mesa em que o vaso repousava. Esforcei-me para não perder a consciência e, aos poucos, fui retomando o controle. Nunca me acostumara a ver sangue. Fechei a mão com força, deixando que o líquido vital escorresse e regasse minha planta faminta. A sonhadora era uma carnívora que, segundo o autor do Necronomicon, costumava exigir mais do que insetos quando desprovida de seu habitat nativo. Peguei um pedaço de pano qualquer e enrolei na mão ferida. Não foi instantaneamente, mas pude perceber que, após alguns segundos, a terra absorvera o sangue e as gotas sobre as pétalas se tornaram quase invisíveis, integrando-se ao viço original. Eu precisava comparecer à universidade. Dos 5 dias de aula, eu faltara 3. Logo começariam as perguntas impertinentes. Por isso, fui até o campus. Dessa vez não tive tempo de acessar meu e-mail, certo de que meu orientador esbravejaria contra minha negligência. Mas não foi possível. Fora o bolsista, 1 ou 2 colegas tentaram conversar comigo, mas eles eram pouco versados no inglês, e seus diálogos enfadonhos. Meu português é suficiente para me comunicar com os nativos e realizar leituras superficiais. Mais do que isso, é perda de tempo. Não costumo me importar com linguagens bárbaras. Uma garota interrompeu meus pensamentos enquanto eu aguardava pelo início da aula. Perguntou como era minha cidade. O inglês dela parecia razoável, então respondi que não existe lugar mais interessante no mundo. Ela sorriu, dizendo que aquela era uma resposta típica de sujeitos românticos. Nunca me considerei fútil. Tive vontade de ignorá-la. Mas não houve tempo hábil para me desvencilhar. Apresentou-se em seguida. Meu nome é Tatiana. Eu disse apenas West. Will West. O professor chegou e, para minha sorte, acabamos interrompendo nossa conversa. No final da aula, ela se ofereceu para me auxiliar nos estudos.
Educadamente agradeci, recusando. Não precisava de alguém interrompendo minhas atividades e futuras experiências. Retornei para casa e fui direto para a estufa. Ansioso, encontrei a sonhadora em bom estado. Alegrei-me e, finalmente, tive coragem de arriscar. Arranquei 3 de suas 5 pétalas. Utilizando um sistema simples de decantação, eu pretendia extrair sua essência mais pura. 12 de agosto, quarta-feira. De manhã, encontrei as pétalas murchas. No tubo de ensaio não havia mais do que alguns milímetros de líquido puro extraído. Torci para que fosse suficiente. Passei para uma seringa, procurei por uma veia em meu braço esquerdo e injetei. Acompanhava o tempo pelo relógio em meu pulso. Depois de 15 minutos, percebi certo enjoo. Logo, umas fincadas no estômago. A dor fez com que eu me torcesse, ajoelhando-me. Desabei no chão e tive convulsões. Algo que nunca me acontecera. Senti medo de morrer. Tudo à minha volta rodava. Então vomitei. Era como se eu estivesse limpo e pronto para viajar. Tentei me mover, mas não consegui. Fiquei em um estado de paralisia. Minha visão escureceu e minha audição latejava, como se tocasse em meus tímpanos um tambor lento e ritmado pelo compasso do coração. Por um momento tive a impressão de perder a consciência. Quando retornei, não me encontrava mais na estufa laboratório. Abri os olhos em outro lugar. Estava de pé em um platô. Era noite. Uma noite estrelada como nunca o vira antes. Conheci um pouco de astronomia e fiquei estupefado ao perceber que aquela configuração não era a mesma vista da Terra. Eu podia apostar que estava no centro da Via Láctea. Caminhei sentindo um pouco de desconforto muscular. Apalpei meu corpo. Eu o sentia como se estivesse no mundo real. Aquilo não podia ser simplesmente um sonho. No centro de um altar circular de pedras havia um obelisco. Era transparente como vidro, mas dava a impressão de ser de outro material, algo que eu desconhecia. Nele havia inscrições, as quais eu não consegui reter na memória para reproduzi-las aqui. Tinha mais ou menos 6 metros de altura e os 3 lados, na base, deviam medir 2 metros cada. Do solo até o alto, tornava-se mais fino, terminando em uma ponta triangular. Fascinado por aquela estrutura, toquei-a. Uma luminosidade intensa e crescente ocupou meu campo de visão, cegando-me de forma momentânea. Quando pude abrir novamente as pálpebras, encontrava-me estirado ainda no chão da estufa. Estava amanhecendo. 13 de agosto, quinta-feira. Ao retornar daquela viagem, o que mais me incomodava era a dúvida. Tinha sido real ou um processo alucinógeno que gerara um sonho vívido? Levantei-me, tomei um banho quente e dormi na cama, aquecendo-me debaixo de cobertores grossos. Antes do final da tarde, acordei faminto. Comi o que ainda tinha na geladeira. Fui até a estufa perguntando-me como realizaria meus próximos experimentos. Precisava gerar outras sonhadoras. Isso poderia demorar. Plantei mudas em outros vasos. Reguei a terra com água e um pouco do meu próprio sangue. Isso me enfraqueceu em demasia. Não poderia cultivá-la assim por muito tempo. 14 de agosto, sexta-feira. Durante a noite anterior, dormi um sono agitado. Que eu lembre, não tive sonhos além de ser atormentado pela visão daquele estranho obelisco repleto de inscrições impossíveis de traduzir. Acordei banhado em suor. O local em que eu me injetara a essência da sonhadora coçava e estava vermelho. Não tive disposição para ir à universidade. De hora em hora, eu verificava se havia alguma modificação na flor original. Ela parecia mais fraca. Não queria admitir, mas sabia que não resistiria durante muito tempo. Talvez meu sangue somente não fosse o suficiente. Sentado à varanda, em uma cadeira de balanço, eu o vi. Um cão vira-lata rondava a casa. Prontamente atendeu ao meu chamado. Aproximou-se abanando o rabo. Levei-o para a cozinha, onde peguei uma faca. Talvez estivesse pensando que eu o alimentaria, mas não foi o que fiz. Cruzei uma linha sem volta naquele momento. Sem arrependimento, rasguei o seu pescoço. O animal gemeu e agonizou. Ainda conseguiu me morder, mas logo parou de se debater. Cortei-o em partes e espalhei sua carne pela terra em que eu plantara as mudas de sonhadora. 17 de agosto, segunda-feira. Durante o final de semana, acompanhei o progresso de germinação das flores. Da terra em que depositei carne, pequeninos brotos despontaram como chamas avermelhadas. A original começava a regenerar as pétalas que eu decepara. Logo poderia realizar uma nova viagem. Sabia que estava sendo convocado para ver mais do que aquele obelisco em meus pesadelos. Eu havia visto muito pouco. A sonhadora era a chave para conhecer Yog-Sothoth.